E aí já passo de imediato a palavra para o professor Severino fazer a apresentação e iniciar a exposição. Então, é uma satisfação muito grande, cumprimento a todos, colegas, fiquei muito satisfeito com o convite, né, na verdade, já estou nos meus finalmentes, né, sim, já bastante desativando assim, a participação nas várias iniciativas. Ainda me aposentei lá na Faculdade de Educação da USP, estou dando uma demão no programa de pós-graduação em Educação aí da Uninove, aqui, trabalhamos aqui na Vergueiro. Na verdade, eu participo mais como orientador, como coordenador de um grupo de reflexão, né? E agora acabou de defender a dissertação de mestrado o professor Aldo Xavier, né, que muitos aqui devem conhecer, e justamente temos lá uma linha que a gente chama Educação, Filosofia e Formação Humana, que entende que essas questões relacionadas com o ensino de filosofia, com o papel teórico da filosofia, né, faz parte, é uma responsabilidade da filosofia da educação. Já fazem assim mais ou menos uns 50 anos que eu estou envolvido com essa questão do magistério superior, e que a gente participou de muitos movimentos aí. Já essa luta pela filosofia no ensino médio vem assim de longa data, e onde até tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, o próprio Francisco foi nesse contexto, né, na SEMP, não é? Nem existe mais a SEMP, né? Ou existe? É dirigente? Não. Discutimos muitas vezes as questões curriculares. E fiquei contente também de vocês terem escalado aí a introdução desse livro que eu tinha escrito na década de 80 sobre educação, ideologia e contra-ideologia. Acho que, de fato, até retomando um pouco o próprio texto, acho que a problemática que eu colocava aqui continua mais que atual. Eu acho até, inclusive, que estamos no olho do furacão. Estamos vivendo uma experiência concreta. Eu falo disso lá no meio do livro, porque quando se fala de ideologia, nós podemos falar, por exemplo, desse pressuposto atitudinal, dessas posições que os indivíduos têm, né? Todos nós temos. Podemos falar, por exemplo, quando você tem um determinado movimento, ele então tem uma causa, né? Obviamente, os partidos políticos geralmente pelo menos deveriam ter uma ideologia, etc. e tal. Mas, às vezes, nós temos situações como essas que o Brasil está vivendo agora. Não que não houvesse esse lastro ideológico em outros momentos, mas quando a ideologia vem totalmente à tona, né, que ela se explicita, né? E assim, a gente pode personalizar isso muito bem, até bem próximo de nós, né? Quer dizer, quando você vê uma atuação como esta do Olavo de Carvalho, do nosso ex-ministro da Educação, né, da Damares, quer dizer, então você tem um momento em que a ideologia ganha uma visibilidade muito forte no contexto da cultura, no contexto da sociedade. Mas a ideologia não é só isso, né? Quer dizer, eu acho que eu diria assim que ela tem uma presença mais impregnante, assim, capilar no próprio tecido da cultura, no próprio tecido, e particularmente no caso da educação, né? É interessante, né? Eu falo aí no livro, né, e eu continuo usando essa expressão,
que a educação é um terreno fértil para a educação, para a ideologia, né? E quando eu escrevi esse livro, eu estava justamente refletindo muito sobre isso, né? Um pouco pela leitura do Gramsci, né? E esse debate estava presente aqui na filosofia da educação no Brasil, e que muitas vezes, né, nós tínhamos uma tradição, e acho que até ainda continuamos tendo uma tradição, de achar que a educação é alguma coisa objetiva, neutra, né, que funciona sempre positivamente bem, é um bem que todo mundo quer, né, e por isso não se presta muita atenção. Isto se explica, gente, muito pelo fato exatamente da relevância e da forte presença que a educação teve ao longo da vida da espécie, não é? Se nós observarmos a nossa condição da espécie humana, da humanidade, ao longo assim da temporalidade histórica, não é? Hoje que a gente conhece bem, pode resgatar muito essa história arcaica, não é? A gente pode retomar, a gente vai vendo que, evidentemente, que a educação, muito antes existia, muito antes de assumir esse ar institucional, essa visibilidade institucional que ela tem hoje, né? Da escola, como nós a conhecemos e todos nós aqui passamos por ela. Quer dizer, a educação é um processo espontâneo, um processo natural da sociedade, né? E, né, nós vamos ver que ela sempre existiu, né? Sempre aquela preocupação das sociedades, né, independente do seu estágio histórico, né? As novas gerações, principalmente as novas gerações, elas precisam ser inseridas no fluxo do movimento da sociedade, né? E eu costumo usar muito a expressão: nós somos a única espécie em que o filhote precisa ser educado, né? Porque assim, a nossa inserção no grupo social e no patamar de existência do grupo social não se dá de forma puramente automática. É claro que nós continuamos sendo seres biológicos naturais, obviamente muita coisa vem, mas assim, hoje se sabe, por exemplo, que nem o fato de andar, de sermos bípedes, de andar em pé, é puramente biológico. Quer dizer, então, foi necessariamente resultante de um aprendizado cultural, né? Que, bem, evidentemente, né, não tem como ficar fazendo essa separação, o que é puramente condicionamento biológico, o que é evolução, do que é aprendizado, mas, enfim, esta ideia de que as novas gerações, as novas gerações chegantes precisam entrar nesse processo, né, subir num trem que já está em movimento, e isto, né, mesmo quando feito de uma maneira mais espontânea, mais intuitiva, mais informal, ela é sempre possuidora de uma intencionalidade, né? Quer dizer, então há um telos, há um objetivo que se quer alcançar e que se quer então inserir esses indivíduos